Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal, bora ver o que o Chico Garcia falou dessa grande vitória do Corinthians, uma grande atuação. O placar foi 1 a 0, mas dava pra ser muito mais de um gol. O Corinthians perdeu muitas oportunidades, mas ainda conseguiu sair vencedor lá na Neoquímica Arena. Comenta aqui abaixo o que você achou da fala aí do Chico, que se rendeu a esse time do Corinthians, e comenta também aí a sua opinião, o que você achou dessa partida do Corinthians. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Mas vamos falar do jogo especificamente. Eu acho que o Corinthians, cara, quando ele tem mais qualidade no seu elenco, e eu brinco com os meus amigos, ninguém entende quando eu falo, mas eu digo que o Corinthians titular, porque é uma figura de linguagem, o Corinthians titular, ele seria... Deixa eu ver o aproveitamento do Flamengo, do Palmeiras, peraí. 75, tá. Vamos imaginar que ele daqui a pouco não seria líder do Campeonato Brasileiro, mas ele estaria no G4, ele seria vice-líder. Se ele tivesse os seus titulares, isso é impossível, eu sei, eu estou fazendo uma figura aqui para vocês me entenderem. O Corinthians do 1 ao 11, com todo mundo, nem vou contar o Carrilho, tá? Nem vou contar o Carrilho, vou contar só o Memphis, o Yuri e o Garro. O Corinthians tem 74% de aproveitamento com esses caras em campo. O aproveitamento do Palmeiras é 75%. Claro que eles não jogam todos os jogos. Claro que você precisa substituí-los em algum momento. Mas esse ano, quando eles estiveram em campo, o aproveitamento deles é superior a 70%. É G4. Mas é por isso que você precisa ter elenco, né? Porque nem sempre eles vão jogar todos os jogos. E quando eles começam uma partida, é muito difícil do adversário ganhar. É muito difícil. Porque... E olha, eu vou dizer um negócio, tá? Deixa eu ver se eu tô com a minha pranchetinha na mão aqui. Teve uma diferença tática nesse jogo. Deixa eu tentar organizar aqui o time do Corinthians que jogou hoje. Porque o que o Dorival fez? Deixa eu ver se vocês estão me vendo bem aqui. O que o Dorival fez aqui, ó? Ele botou o Hugo Souza, o Tchoca e o Kaká. Na verdade, o Kaká pela direita e o Tchoca aqui. Deixa eu deixar o Ranieri por aqui. Aí Bidu e Mateuzinho como alas. E o Ranieri começou aqui, tá? O Ranieri começou aqui como terceiro zagueiro. Segundo tempo, ele chegou a fazer linha de 4. Ele começou a subir aqui para a volância. Mas ele começa o jogo como um terceiro zagueiro pela esquerda, com o Tchoca e o Kaká. O Kaká, inclusive, acho que fez um jogo regular. Foi bem defensivamente quando exigido. E teve até algumas investidas, porque ele tinha liberdade aqui pelo lado direito, já que o Mateuzinho estava lá em cima. O Mateuzinho muito mais ligado nesse jogo. Pô, sempre assim, né? É que contra o Santos, cara, ninguém jogou bem. Mas o Mateuzinho foi bem hoje de novo. Inclusive, deu uma bola açucarada para o Yuri Alberto, que perdeu assim... Bom, por isso aqui a bola não entrou também, né? Vamos lá. Aí aqui tem o pulo do gato. Aqui você tem o Maicon de primeiro volante, porque o Ranieri estava fazendo essa função aqui. O Garro estava aqui à direita e o Bidon... Deixa eu ver, vou botar o Bidon com a 11 aqui. E aí aqui o Yuri e o Memphis. Eles estavam alinhados, tá? Tá dando reflexo aqui. Eles estavam alinhados aqui. Então, você tinha o Garro, muitas vezes, vindo buscar essa bola e fazendo uma função diferente da que ele fazia com o Ramon. O Garro era esse cara aqui da ponta do losango. E foi interessante, porque muita gente, inclusive nos comentários aqui dos meus vídeos, e até mesmo eu nas minhas lives e nos vídeos, eu falei que, um pecado você tirar o Bidon do setor onde ele está mais rendendo, né, recentemente, que é justamente na meia armação. Pois o Dorival priorizou os dois. Os dois na armação, o Maicon abrindo o meio campo e o Ranieri, que aqui é só uma... Cara, aqui é só uma simbologia, eu dizer que ele ficou aqui como terceiro zagueiro aberto pela esquerda, né? Porque o Ranieri, o mapa de calor do Ranieri nesse jogo era isso aqui, ó. Cobria o campo inteiro. O Ranieri é o seguinte, o Ranieri, ele risca o roteiro. O Ranieri é impressionante. O Ranieri é um absurdo. É um absurdo de jogador. E cara, a questão física dele sobra, né? Esse cara deve ter um trabalho fora, assim, de complemento. Muito foda, muito foda. A genética dele já é boa, você vê que ele tem um porte físico que ele aguenta a pancada, ele corre os 90 minutos. Mas, cara, é loucura que o Ranieri corre, é impressionante. Eu tinha uma informação que o Carrilho poderia ser relacionado, mas não foi. Tem gente me perguntando aqui no chat, o Carrilho não foi relacionado e
Bom, espero que seja no próximo jogo, né? Vamos ver. O André Ramalho também, esse eu já sabia que estava fora. Mas o Carrilho, cara, ele tá para ser relacionado desde o jogo contra o Santos. Não aconteceu. Mas tá bem, teve uma lesão mais grave, realmente. O Memphis e o Garro começaram o jogo como a gente imaginava, mas eles saíram também no segundo tempo. Mas tá bem, acho que tá dentro de um controle de carga. Minha crítica é lá, tomando 3-0 do Santos, é esperar para demorar para colocar os dois, né? Nesse jogo aí, o Dorival colocou os dois e eles foram fundamentais, cara, fundamentais. Vou falar um negócio aqui. Destaquei o Ranieri porque ele é demais, demais, absurdo, sou muito fã. Agora, o Memphis Depay jogou bola. Jogou bola. O Memphis Depay jogou bola. E é isso que eu espero dele. Ele tá voltando e tal. É o primeiro jogo dele titular desde o retorno da seleção, desde o retorno da lesão que ele teve, né? Porque ele ficou um mês parado antes da data FIFA, se preparou, foi para a data FIFA bonitinho, né? Correspondeu com a seleção da Holanda e não tem problema, Memphis. Desde que quando você volte da seleção, você jogue e apresente o mesmo nível. Contra o Santos, houve até alguns momentos de displicência, o que irritaram o torcedor, justificadamente. Hoje aqui não. Hoje aqui não. O Memphis buscou o jogo, o Memphis perdeu um gol de canhota no segundo tempo, já a bola passa só aqui da trave. No primeiro tempo, ele faz uma jogada espetacular, espetacular, e aí dá para o Matheus Bidu cruzar, que é o lance que o Maicon perde. Jogadaça do Corinthians. E o que eu esperava ver, embora a gente sempre fique esperando, né, o Memphis, o Garro e o Yuri, que jogam juntos desde o ano passado, e quando eles estão juntos, o jogo flui. Eles jogaram muito pouco esse ano. Falei do aproveitamento deles, que é bom, mas eles jogaram pouco esse ano. Então, o meu receio quando eles entrarem, você ter dificuldade de entrosamento. Ainda mais quando você muda posicionamentos, né? O Garro não estava tão próximo do Memphis. O Garro estava um pouco mais atrás. Mas funcionou. E o Maicon foi muitas vezes esse elemento surpresa, porque aí o Bidon e o Garro estão numa função mais alinhados aqui, e o Maicon muitas vezes atacava o espaço, até porque ele tinha o Ranieri, né? E o Ranieri faz zagueiro, faz volante, faz meia se precisar, faz lateral. Então, assim, o Maicon tinha essa possibilidade. Só não pode perder tanto gol, Maicon, pelo amor de Deus. No segundo tempo também perdeu um gol inacreditável. Ele entrou assim, pá, cortando o defensor. Cara, ele escolheu o canto, ele escolheu demais, a bola passou do lado da trave. Era para ser um hat-trick do Maicon. Vocês estão xingando o Maicon aí, né? Eu sei que estão. Era para ser um hat-trick do Maicon, se ele calibrasse o pé. Então, assim, pô, que eu vou dizer do Maicon? Ele faz o gol da vitória, ele perde 2 gols surreais, mas, assim, apareceu ali para fazer. E é uma figura central, assim, é o capitão, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Corinthians produziu para fazer muito mais do que 1-0. Porém, eu não posso dizer que foi um jogo sem riscos, cara. Pô, teve uma cabeçada do Vitor Hugo na trave, teve algumas chegadas do Atlético nos minutos finais ali que, pô, deu um sustinho. Mas, analisando o todo do jogo, o Corinthians foi muito superior. Muito superior. Muito superior. E como eu estava falando, a minha dificuldade, meu receio, era saber se tinha um entrosamento entre esses caras que não jogam há muito tempo. Cara, eu fiquei feliz porque eu vi combinações. Eu vi triangulações. Eu vi troca de passes e aproximação. Eu vi um Corinthians trocando a bola no campo de ataque, buscando ou acionando os alas, né, que nesse sistema, com o Ranieri dando essa sustentação, eles conseguem chegar à linha de fundo. Bidu muito à linha de fundo. O Mateuzinho tem se destacado, dando assistências nos últimos jogos e tal. E ele tá calibrando o cruzamento mesmo. O cruzamento dele tá muito bom. Então, assim, os alas foram muito importantes no jogo. E eles têm sido dessa maneira, desde que você tenha um sistema para que isso funcione. Então, assim, eu gostei do jogo, cara. Gostei. Eu acho que o Corinthians poderia ter tranquilizado mais o jogo se, acertasse e fizesse um 2-0, um 3-0 até, deixaria o final do jogo um pouco mais tranquilo. Porque daqui a pouco, velho, o futebol é muito ingrato, vocês sabem, né? Numa cagada ali, naquela cabeçada do Vitor Hugo, o Hugo nem foi, cara. Porque o Hugo falou assim, a cabeçada tá alta. Quando ela vê, quando ele vê, ela bate no travessão. Então, a bola que passou na frente, teve uma chegada do Hulk, que a bola saiu pela linha de fundo, numa cagada, sei lá, bate na mão de alguém, é pênalti, a bola desvia alguém, entra no gol. 1-0 é clichê, mas ele é verdade, é um resultado perigoso. Você não pode brincar com ele. Então, a única ressalva que eu faço em relação ao Corinthians para esse jogo é assim, não precisava ter, digamos, arriscado tanto, né? Com apenas 1-0. Porque produziu para mais. Mas aí é do futebol, né? Importante é que os 3 pontos estão na conta. Corinthians venceu.
venceu bem. Venceu um adversário direto e chegou a 36 pontos. Venceu em casa, segunda consecutiva, né? Ganhou do Mirassol, agora ganha do Atlético Mineiro. E é assim que tem que ser. Deixa eu ver agora. O Corinthians pega o Vitória fora sábado que vem. Cara, tudo depende. O Vitória está esboçando uma recuperação, né? Ganhou o Bavi lá. E agora vai pegar o Santos na vida. Cara, se o Vitória ganha do Santos segunda, vira um jogo meio de vida ou morte pro Vitória no Barradão. Imagina a pressão que vai ser esse jogo. Se o Vitória, que eu acho que é o que vai acontecer, eu acho que o Vitória não ganha do Santos. Eu não sei se talvez ele não perca, mas eu não acho que ele ganhe. Então, assim, eu acho que a tendência é o Santos ganhar, mas pode ser que ele belisque o empate. Ainda assim, esse jogo vai ser perigoso. Se ele perder para o Santos, eu acho que aí cada vez mais, ainda mais porque o Inter também vai jogar com o Sport, tendência de vitória, só se embolar muito ali, rapaziada, e aí o Vitória tiver chance de sair. Porque o Vitória ainda está numa condição ainda de muito Z4, de muito Série B, assim. Se ele chegar lá com chance, é um problema. Mas eu acho que é um jogo que o Corinthians vai ser testado mais uma vez. Mais uma vez. Depois, o Corinthians aí tem o Grêmio na Arena. E aí, nesse momento, é um inimigo direto. É que até lá tem 2, 3 rodadas aí, né? Tem 2 jogos. O Grêmio tem 3, que tem o Bahia ainda nesse domingo. Então tem que ver onde vai estar o Grêmio. Mas, por enquanto, um inimigo direto, sei lá, por uma vaga de Sul-Americana e tal. Mas, enfim, avançamos muito, né? Vamos retroceder um pouquinho e falar de Corinthians e Atlético Mineiro. E quero ouvi-los também, né? Quero ouvi-los porque tem muita gente aqui, muita gente comentando. Então, já vou colocar na tela o Matheus Nascimento aqui, que se tornou membro do canal. Vou botar na tela aqui os comentários que estão subindo aqui no chat. E a gente vai batendo papo aqui. Vocês vão perguntando, eu vou respondendo, beleza? Tamo junto. 3 zagueiros, já deu no saco. E vão fazer vaquinha para renovar com o Maicon. Vocês não acham que ele quer renovar com o Maicon, não? Cara, eu acho que eu sou meio. Eu sei que eu sou voz meio isolada nisso, né? Eu não sei se tem que renovar com o Maicon. Até acho que em algum momento o Maicon vai precisar seguir a vida dele, né? Porque esses empréstimos do Shakhtar, cara, constantes aí, ele não queria voltar, e o Corinthians nem pagou, né? Não pagou esse último empréstimo. Então, assim, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Acho até que ele tá jogando bem, mas para renovar, eu não sei. Acho que tem que fazer uma avaliação mais profunda. Agora, 3 zagueiros, cara, eu acho que hoje não é a questão de cansar do sistema. A questão é que o Corinthians não tinha zagueiros para botar. Ou era o Kaká ou era o Félix Torres. E se você fica só com o Kaká e o Tchoca, eu entendi o Dorival quando ele coloca ali o Ranieri. Porque aí ele ajuda os dois, né? Ele ajuda os dois e o Ranieri é esse cara, né? Ele poderia ter botado o Angileri, mas eu acho que ele foi bem colocando o Ranieri. Pode cobrar o Yuri, tô no jogo 3 gols perdidos. Uma vez eu fui xingado porque eu disse que eu gostava de jogador que perdia gols. Porque o que mais me incomoda no centroavante, nos atacantes, é quando eles participam um pouco do jogo. Então, quando o cara tá perdendo gol, eu tenho uma ideia de que em algum momento ele vai fazer. E você sabe, né? Antes do Yuri se tornar o artilheiro do Brasil no ano passado, a fase dele era terrível. Eu sei que a gente já tá em outubro, né? Eu sei, mas ele também ficou muito tempo fora e tal. Mas, cara, o Yuri... Vocês não se acostumaram com o Yuri ainda. E o Yuri é esse cara, velho. Ele vai perder muitos gols em determinados jogos. Daqui a pouco ele vai meter um hat-trick, daqui a pouco ele vai fazer um gol importante. Então, assim, poder cobrar pode, né? Mas eu acho que, sei lá, tá no bolo, tá no pacote. Marcos Júnior. O Yuri estava pensando na namorada, estava desligado. Pois é, tem isso, né? A galera fala que quando ele volta a namorar... Um grande abraço de Israel, que espetáculo. Newton Zisman, nosso membro aí. Obrigado, viu? Tudo de bom aí. Abraço para você que está tão longe, mesmo assim tão perto. Olha que bonito. Mais gente chegando por aqui no chat. Fala do Breno Bidon.
Pô, eu sou fã do Bidonzinho, cara. Sou fã do Bidonzinho, Jaciel. O Bidon, para mim, é jogador que precisa evoluir em alguns aspectos, mas ele já melhorou muito, tá? Ele já melhorou muito. Eu cobro do Bidon que ele seja mais combativo, que ele assuma mais o jogo, que ele finalize mais, ainda mais nessa função de meia. Ele ainda precisa fazer mais, ainda mais. Ele precisa fazer mais. Eu estou de olho aqui na coletiva do Dorival, para a gente ouvir aí até sobre esse plano tático, sobre essas questões aí envolvendo o jogo. Daqui a pouco a gente cola aqui para vocês, tá bom? Fala, Chico. Boa noite. Maicon hoje calou minha boca. E o Yuri? Modo bagre ativado. O Yuri consegue do 8 ao 80, né? É impressionante. Wellington Carvalho, salve aqui de Portugal. Que espetáculo. Ó, já vai começar daqui a pouquinho a coletiva do Dorival aí. Não, o Yuri Alberto não é ruim, pô. Que isso. É meu aniversário, manda um abraço, sou seu fã. Eudes07, pô, Eudes, saúde, sucesso, felicidade, tudo de bom na sua vida e parabéns. Um ciclo maravilhoso para você, tá bom? Amanhã saberemos quem é o campeão brasileiro. Será que. Amanhã eu acho que. Cara, mas assim, eu acho que mesmo se o Flamengo ganhar, eu acho que não tá definido, não, hein? Eu acho que se o Flamengo ganhar ainda não tá definido, porque, inclusive, o Palmeiras continua líder. Então, mas é óbvio que dá uma embolada no negócio. Dá uma embolada no negócio. Corinthians está perdendo muitos gols, diz a Mariana Pompilho. 1-0 e o Kaká na zaga é uma mistura perigosa. É verdade, eu nem falei disso, né? Eu nem falei disso. Eu falei, pô, 1-0 é um resultado perigoso, né? Daqui a pouco, pô, a bola bate em alguém e entra, tem um pênalti. Eu nem lembrei que o Kaká estava em campo. Bem lembrado, Mariana, porque assim, contra o Inter foi isso, né? Contra o Inter foi isso. Os caras, pô, não foi pênalti. Também acho que não foi pênalti, mas você deixar o Kaká ali em campo é sempre um perigo. Mas faça-se justiça, hoje ele não comprometeu. Hoje ele fez um jogo regular e foi bem até em algumas ações defensivas. Galera, separei pra vocês aí um cortezinho, né, do Chico Garcia falando sobre o Corinthians. É muito legal e muito bom ver aí torcedores, né, de outros times falando sobre o Corinthians, elogiando também. Apesar que o Chico, ele é Corinthians barra Grêmio, né? Ele é gremista, a mulher é corintiana. Então acaba que ele acaba tendo que torcer também pro Corinthians, né? Senão a mulher dele deixa ele de castigo. E pessoal, o Corinthians hoje, né, fez uma grande partida diante do Atlético. Pelo amor de Deus, que atuação, viu? Se não fosse os gols perdidos, ia ser uma atuação brilhante. O Corinthians teve muito mais chances que o Atlético, né? Perdeu muito gol, pelo amor de Deus. Nas estatísticas aqui, um chute no gol, mas também porque foi um chute no gol. Porque todas as chances que o Corinthians teve, o Corinthians bateu pra fora. É incrível. O Yuri teve uma bola de cabeça, cabeceou pra fora. O Maicon mesmo teve uma jogadaça do Memphis. O Maicon na cara do gol chutou pra cima. O Yuri quase o mesmo lance, a mesma coisa. Teve uma hora lá também que o Maicon chutou prensado dentro da área. O cara tirou com a perna. Então, teve tanta chance, cara, que eu até perco as contas. Mas, galera, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam aí dessa atuação do Corinthians. O Corinthians que jogou demais e que finalmente, né, engatou pelo menos aí 2 vitórias consecutivas na Neoquímica Arena. Ganhou no domingo passado. Não, domingo retrasado ganhou do Mirassol. Não, no domingo não, perdão. No sábado retrasado ganhou do Mirassol na Neoquímica Arena 3-0 e agora ganhou aí novamente. E pessoal, o Corinthians agora volta as atenções, né, para a próxima rodada. Claro, hoje ainda dá para comemorar, né? Claro, os caras têm esse direito, mas já tem que ficar pensando no próximo jogo contra o Vitória, que é muito importante, né? Vai pegar o Vitória no sábado, vai demorar, né? Só no outro sábado vai ter a semana inteira de treinamento, porque no meio da semana tem Sul-Americana. Eu acho que é só Sula, né, galera? Deixa eu ver aqui. Que Sula o que, rapaz? Tem já Libertadores. Tem a Libertadores e a Sula no meio da semana, então o Corinthians tem a semana inteira para treinar. E tomara que esse time volte muito bem na próxima rodada. Comente aí o que você achou da partida. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.